Gente, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como é que tá indo o meu curso, que eu estou fazendo o curso de bacharelado em Química ofertado pela Uninter. Eu entrei em dezembro, agora já estamos em julho, né? Então já faz um bom tempo que eu já estou cursando. Eu fiz um vídeo mostrando sobre o primeiro módulo, como foi, né? Se vocês não viram ainda, tá no meu canal. E aqui, gente, essa disciplina, Química Geral, eu já cursei ela, já faz uns 2 meses, que eu cursei ela junto com a disciplina de Cálculo Conceito. Então, gente, eu vou falar um pouco da disciplina Química Geral, mostrar o que foi que eu estudei, quais materiais eu usei, e mostrar aqui como foram as provas, enfim. Então, gente, de modo geral, aqui o roteiro de estudo da disciplina, no qual a gente vai estudar o átomo, ou seja, as partes do átomo, o histórico do átomo, princípios ali de a química quântica, dos números quânticos, tabela periódica, estequiometria, eletroquímica e química cotidiana, que eu vou mostrar para vocês o que se refere a essa química cotidiana. Então, gente, esses conteúdos aqui são conteúdos que não pode faltar nessa disciplina de Química Geral. Teve um conteúdo que eu senti falta, que foi a termoquímica. Não estava aqui, não encontrei aula, só tinha uma aula de termoquímica e era uma revisão. Então eu acredito que foi uma falha deles, acabaram esquecendo de colocar a termoquímica aqui. E de verdade trouxe um pouco de prejuízo para mim, né? Então depois eu vou ter que estudar esse assunto por fora, porque não veio. Então, pessoal, nessa unidade, a Uninter ela nos disponibilizou a videoaula, né? Também algumas apostilas. Pessoal, as apostilas que a Uninter disponibilizou foram estas, né? São apostilas grandes, né? Elas vinham com toda a explicação. Por exemplo, na aula 1 foi falado sobre o átomo, então aqui conta de forma resumida a história do átomo, da descoberta. Aqui também fala sobre os modelos atômicos, né? Tem as imagens, tem as explicações, a questão aqui dos leptons e quarks, gente, que a gente não vê isso aqui no ensino médio, são aquelas partículas que estão dentro do núcleo, no próton. Hum, as teorias de Thomson, de Rutherford. Então, pessoal, aqui essa primeira aula foi basicamente isso, para explicar isso, né? A segunda aula, pessoal, foi falado sobre os números quânticos, né? Primeiro ele traz um pouco aqui sobre as leis, que tem a ver também com a física. Falou também sobre as ligações químicas, né? Ligação iônica, ligação covalente. Aqui é uma representação do complexo da ligação iônica. Falou também da ligação covalente, metálica, dativa. E o que eu achei interessante, pessoal, como a gente está fazendo bacharelado, eu, na verdade, né? Ele sempre nos traz, pega aquele conteúdo e liga para alguma coisa da área da produção, da indústria. Então, nesse tópico aqui, né, eles não levam isso para o lado da licenciatura, mas esse tópico aqui se refere justamente a isso, a parte da engenharia dos materiais, que é a parte em que o engenheiro químico ou bacharel em química vai trabalhar na indústria. Então, aqui ele trouxe, ó, aonde que essas ligações químicas estão presentes nos materiais cerâmicos, que o bacharel em química pode trabalhar nisso. Enfim, né? Eu achei isso bem interessante. Bom, gente, no terceiro tópico, na terceira aula da disciplina, a gente estudou a tabela periódica em si, né? A divisão da tabela, o histórico da tabela periódica, né?
todo aquele histórico da descoberta, os primeiros estudiosos que montaram a tabela foram descobrindo os elementos químicos. O Mendeleev, gente, que foi o considerado pai da tabela periódica, né? O Mandley, que também trouxe a tabela periódica e colocou o número atômico em ordem crescente. E aí, né, aqui a gente estudou isso basicamente. Também, além disso, nós estudamos a estrutura da tabela periódica, né, em períodos e em famílias. A tabela periódica hoje, como também, gente, as propriedades, né? Número atômico, massa atômica, raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização, eletroafinidade, dentre outras. Bom, então aqui nessa terceira aula foi isso, gente. Lembrando, pessoal, que quando a gente fala em terceira aula, primeira aula, cada aula, a gente tem uma semana para estudar esse conteúdo. Então, por exemplo, na terceira semana do curso, eu estudei só tabela periódica. Então, dá para a gente se aprofundar. Por exemplo, na segunda-feira a gente estuda, a gente vê as videoaulas. Na terça, a gente lê essa apostila. E na quarta, na quinta e na sexta, a gente faz o quê? Se aprofunda ainda mais. Vai ler o mesmo conteúdo em outros livros, lê no livro didático que a instituição recomenda. Por exemplo, o livro que foi recomendado para estudar Química Geral foi esse, do Paulo Christoph. Gente, esse livro, ele é bom, mas assim, ele é muito raso, né? Ele não aprofunda muito. Ele é bom para quem está aprendendo agora, para o primeiro livro de se estudar. Ele é muito bom porque ele explica muito bem todo o conteúdo, né? Porque ele é raso, gente, ele não se aprofunda muito. E nós temos que nos aprofundar, né? Nós que vamos fazer um curso bacharelado, temos que nos aprofundar, porque o mercado de trabalho, né, a gente sabe. Então, ó, ele explica de forma um pouco reduzida. Eu me incomodei um pouco com isso, mas pra gente entender um pouco melhor, eu achei legal. Também, né, tem exercício, são 10 questões. Não, são 5. São 5 questões que a gente responde de acordo com o livro. Tiveram algumas questões, gente, que eu não consegui compreender e eu pedi lá na tutoria. Gente, é ótimo. Eles explicam pra gente bem direitinho toda dúvida. O professor Eduardo, que acho que é o coordenador do curso. Gente, ele explica tão bem pra gente, e ele é atencioso, né? Ele explica. Tipo, teve uma vez que eu peguei todas as dúvidas, coloquei em PDF, mandei pra ele. Ele mandou com todas as respostas e a explicação. Amei isso aí, de verdade. Então, gente, esse é o livro. Só que para essa Química Geral, gente, eu recomendo 2 livros para vocês. Que um é do Brau, Química Ciência Central, como vocês estão vendo aí na tela. E o outro é o Química... gente, eu esqueci o nome. Mas eu vou colocar bem aqui também para vocês verem o nome dele. Esses 2 livros eu recomendo eles bastante para vocês estudarem por eles. Após estudarem por esse, estudem por esses 2. Eles são ótimos. Inclusive, o mestrado cobra muito os conteúdos deles 2. Eu comprei esse daqui. E o Brown eu consegui ele em PDF. Então, esses livros que eu recomendo para vocês. Bom, gente, então, só continuando aqui, né? Na quarta aula, ou seja, quarta semana, a gente estuda, pessoal, a estequiometria. Gente, é um conteúdo que eu gosto muito, que é a parte de estequiometria. Para quem não sabe o que é, gente, a gente vai estudar um pouco de cálculo aqui. Que é o cálculo, pessoal, a gente vai calcular a quantidade de reagente e a quantidade de produto que está sendo formado ali. Por exemplo, a gente tem aqui uma reação de água com gás carbônico formando ácido carbônico. Então, a gente calcula quanto de água foi utilizado, quanto de ácido foi produzido. Basicamente isso. Não é muito fácil, tem que ter muito treino. Infelizmente, aconteceram os imprevistos e eu não pude treinar muito esse conteúdo. Mas eu preciso treinar porque cai muito em concurso.
viu, pessoal? E o professor Eduardo, ele sempre grava uns vídeos extras. Além da aula oficial, ele grava uns vídeos extras, fazendo exercício e explicando mais detalhado todo o conteúdo. E é muito, muito bom mesmo. Então, aqui foi estequiometria. Na aula 5, gente, nós estudamos eletroquímica. Também é uma área, pessoal, maravilhosa, muito fascinante, muito interessante. A eletroquímica, gente, é aquela parte da química que vai nos trazer uma ideia de eletricidade, como o próprio nome já diz. Então, é a parte que a gente pega uma reação química e transforma em eletricidade. E também dá para fazer o contrário, quando a gente pega a energia elétrica para fazer uma reação química. Então, a gente vai estudar isso nesse conteúdo de eletroquímica. O funcionamento das pilhas, a gente vai estudar todo o histórico, gente, das pilhas, como que surgiu as pilhas, né? Quem foi que descobriu primeiramente. A gente estuda também, pessoal, o tema oxirredução, oxidação-redução. Muito interessante, só que também, gente, precisa de muita prática, porque confunde um pouco. A pilha de Daniel, gente, também, olha, células voltaicas, né? Pilha de Daniel também é bem interessante, como é que funciona, né? Como é que ocorre, como é que a gente consegue acender uma lâmpada utilizando uma pilha? O que que acontece dentro da pilha, né? E é explicado aqui nesse assunto de pilha de Daniel. Bem legal, mostra que algumas pilhas, né? Alguns tipos, que existem vários tipos. E é isso. E por último, pessoal, que era para ser o assunto de termoquímica, eu acredito, né? Eu fiquei bem triste com isso, bem arrasada, mas tudo bem. A gente estudou sobre. Pelo menos, né? Isso aqui, gente, é um assunto bem específico da parte de engenharia química e de bacharelado. Que a gente estudou aqui, gente, assuntos voltados à corrosão industrial, né? Se a gente for trabalhar numa indústria, por exemplo, né, o aluno de bacharelado, ele tem que saber isso. Como que ocorre a corrosão, o químico, né? Tem que ter esse conhecimento. Como que ocorre a corrosão? Quais reações químicas fazem com que aconteça uma corrosão ali no metal? Quais procedimentos a gente deve propor para evitar? A questão também da química ambiental, né? Então, aqui, pessoal, nessa aula, nós estudamos justamente isso, os tipos de corrosão, como que ocorre a corrosão, que ocorre através de um processo de oxidação, gente, tá? Por exemplo, aqui, olha, tem a corrosão por pit, corrosão alveolar, corrosão superficial, então tem vários tipos, a galvânica, a seletiva, e nós temos que saber disso, né? Isso aqui não é passado para o curso de licenciatura, né? Eles não têm tanta necessidade de saber disso. Mas para quem vai trabalhar na parte de laboratório ou indústria, é necessário que saibamos este conteúdo. E eu gostei bastante que eles se preocuparam, né, de trazer esse conhecimento para a gente. Aqui mostra só um pouco de química ambiental, acerca do ciclo do carbono, da água. Bem interessante, né? Bom, gente, então era isso que eu queria trazer. Aqui o material extra são os vídeos extras, as listas de exercício, tá, pessoal? Além dos exercícios do livro, a gente tem as listas que os professores passam. Então, como eu já havia falado em outros vídeos, a forma de avaliação da Uninter ela é feita através de exercício, que a gente chama de APOL. São alguns exercícios que a gente tem que fazer no decorrer do curso. Eles têm um peso de 15% e pode ser pesquisado. Aí a gente tem um trabalho também, gente, que pode ser um estudo de caso ou portfólio. E a gente
E depois a gente faz a prova. Essa prova aqui ela não é pesquisada e é feita no polo, viu? Só que, por conta da pandemia, essa prova eu fiz em casa, só que tem todo um processo de fiscalização. A gente tem que ligar o webcam, tem que ter microfone, né? Justamente para ter essa fiscalização. E aí, graças a Deus, eu fiquei com boas notas aqui, gente. E o trabalho foi o estudo de caso, que eu tive que fazer um texto sobre um determinado tema e eu tirei 80, valendo 100. Bom, pessoal, então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Como foi essa minha parte da Química Geral. Confesso, gente, que eu poderia ter estudado mais. Acabei tendo uns problemas. Mas, gente, vocês têm uma semana para se aprofundar no conteúdo. Façam isso. Todo dia estuda um pouco, nem que seja uma hora, para se aprofundar mesmo, porque é isso que vai fazer toda a diferença no mercado de trabalho. Ok, pessoal? Então era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida aí, se eu souber responder para vocês, podem perguntar.